Olá, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje nós temos entrevista com a advogada doutora Mônica Araújo pelos espaçosjurídicos.com.br. Uma boa noite a todos vocês. E o tema de hoje é violência doméstica e os direitos na separação. Então, para quem quiser enviar perguntas na live, pode enviar as perguntas que nós fazemos no decorrer da entrevista, ok? Então, hoje, bate-papo legal pelos espaçosjurídicos.com.br com a advogada doutora Mônica Araújo, que vai estar conversando conosco sobre violência doméstica e os direitos na separação. Estamos aguardando a doutora Mônica entrar para a gente então dar início à entrevista de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser mandar a pergunta referente ao tema da entrevista com a advogada doutora Mônica Araújo sobre violência doméstica e os direitos da mulher, pode enviar aí na live que a gente vai fazendo no decorrer da entrevista. Estamos só aguardando a doutora Mônica Araújo entrar para a gente dar início aí à entrevista. A gente está com o pessoal da equipe da imprensa TP Fest. Uma boa noite para vocês. Lembrando que a transmissão da entrevista é feita pelo canal TP Fest. Então estamos aqui aguardando a doutora Mônica para a gente dar aí continuidade, início aí na entrevista. Tema de hoje, violência doméstica e os direitos na separação. Se você tem dúvida e quiser enviar perguntas na live, pode estar mandando que a gente faz para a doutora no decorrer da live, ok? Sejam todos muito bem-vindos aqui pelo @estudiostpfest com mais um programa Bate-Papo Legal. Estamos aguardando a advogada a doutora Mônica Araújo para a gente enviar o convite. Então vamos aguardar, vamos ver se a doutora entrou aqui até o momento ou não. Então vamos aguardar aqui. Sejam todos muito bem-vindos pelos estúdios TP Fest, com transmissão pelo canal TP Fest, pela TV online, através do site www.tpfest.com.br. A entrevista de hoje é pelos espaçosjurídicos.com.br com a advogada doutora Mônica Araújo, com o tema violência doméstica e os direitos na separação. Então hoje vamos estar conversando com a doutora. É um tema bastante polêmico, muitas pessoas têm dúvidas aí. Você pode estar mandando a sua dúvida, a sua pergunta na live, que a gente faz aqui no decorrer da live. Uma boa noite também à equipe dos Espaços Jurídicos que está com a gente também. Boa noite a vocês. Estamos aguardando a doutora Mônica para a gente dar início aí à entrevista. Estamos aqui aguardando. E lembrando que a TP Fest tem parceria com o jornalismo do Três Pontas Urgente. Para você saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo, é só acessar o site www.trêspontasurgente.com.br ou também seguir a gente lá no @3pontasurgente e também se inscrever no canal do YouTube e acompanhar aí tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Aos espaços jurídicos, está passando que já avisou que estamos ao vivo, ok? Estamos aguardando aqui a doutora Mônica com o tema de hoje, violência doméstica e os direitos na separação. Então vamos aguardar aqui a doutora entrar para a gente iniciar a entrevista de hoje com a advogada a doutora Mônica Araújo. Estamos aguardando aqui. Para vocês que estão acompanhando a transmissão, quiser mandar sua pergunta, pode mandar sua pergunta que a gente faz no decorrer da live. Lembrando aí que a transmissão também, além
do Instagram, do @Estudos TPFest, também é transmitido pela TV online TPFest através do site www.tpfest.com.br e também pelo canal do YouTube. Então, estamos aqui aguardando, produção. Vamos aguardar mais um pouquinho a doutora Mônica entrar para dar início à entrevista. E para você que está na live aí com a gente, quer deixar a sua pergunta também para a advogada doutora Mônica Araújo, pode estar enviando, que a gente faz no decorrer da live. Direitos na separação. Já foi enviado o convite para a doutora, é só aguardar aqui a doutora aqui para a gente dar início à entrevista. Boa noite, doutora. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda aqui pelo canal TPFest através dos espaços jurídicos. Muito obrigada. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Gente, estou muito satisfeita por estar aqui, quero já agradecer o convite. Meu nome é Mônica Araújo Jordão, eu falo com todos vocês da cidade de Goiânia, no estado de Goiás, e aqui eu sou uma advogada atuante nas questões de família e que envolvam casos de violência doméstica. Eu sou uma profissional que atua há 17 anos e também sou professora dentro do direito penal e familiar. Ok, doutora. E a gente vai já dar início às perguntas. Eu gostaria de começar perguntando quais são os requisitos que configura o crime de violência doméstica. Olha, hoje nós temos 5 tipos de violência doméstica. A gente tem a violência física, que é qualquer impacto à integridade física da vítima. Nós temos também a violência psicológica, dentro do contexto familiar. Temos a violência, que fala violência moral, que a gente pode falar que são os crimes de calúnia, difamação e de injúria. E temos os crimes sexuais contra a mulher. E as mulheres vítimas de violência doméstica, elas podem pedir aí o divórcio amparado na Lei Maria da Penha pela vara de violência doméstica? Pode sim, hoje a gente fala, alguns falam vara de violência doméstica, a gente pode falar juizados de violência doméstica, que é nada mais nada menos que um juízo especializado para este tipo de crime. O que isso vem auxiliar a mulher? Em alguns lugares que são mais longe de capitais, principalmente interiores, né, dos estados, nós não temos juízes suficientes em cada especialidade. Então, às vezes, a gente tem só tem apenas uma vara. Então, essa vítima pode sim pedir esse divórcio amparado com a Lei Maria da Penha em casos de violência. Aí nós precisamos a configuração da violência, qualquer uma dessas que eu citei aqui para todos vocês. Isso ajudaria em quê? A rapidez para que esse divórcio venha a trazer mais liberdade e conforto para esta vítima. Porém, isso depois que se o juiz decretando o divórcio, a gente pega a averbação, a certidão e encaminha ao cartório, onde ele deverá ser averbado. E, doutora, se o agressor, no caso, não quiser dar o divórcio, é independente, o juiz assina? Olha, é interessante isso, porque a lei em si, o nosso código, ele não fala que poderá. Porém, com vários julgados, né, o nosso código ele é muito antigo, ele é de 1913, então, o que isso traz? Houve vários julgados, e agora já está sanada essa dúvida pelo STF, em que a gente chama de, o divórcio, ele é um direito potestativo. Eu preciso que somente uma parte queira o divórcio.
Antigamente era muito dolorido, porque demora muito. As questões judiciais nem sempre são rápidas, como nós gostaríamos que fosse. Então, o que acontece? Eu só preciso pedir o divórcio. E o juiz não está adstrito a ouvir a outra parte. Então, basta que no caso da violência doméstica, ou não, vamos também falar num contexto em que há o pedido de divórcio, mas sem a violência, esta mulher, ela poderá pedir sim o divórcio e o juiz não precisa ouvir a outra parte. Ele decreta o divórcio para que, sem ouvir, e a pessoa às vezes vai ter conhecimento só mesmo já com a certidão de averbação do divórcio. Mas há essa possibilidade sim, nós não precisamos deixar uma pessoa casada com a outra sem ter vontade, e que a outra fala, eu não te dou o divórcio. Um exemplo, hoje não existe isso mais dentro do nosso contexto judicial. Então, mesmo que o outro não queira, esse divórcio irá acontecer, tanto que basta a vontade de uma parte, somente. Ok, doutora. E como é feita a parte da partilha de bens no caso de ser amparado pela Lei Maria da Penha? Como que funciona essa questão? Olha, a partilha, ela virá de qualquer forma, independente se estamos dentro do contexto de violência ou não. O que isso significa? Por exemplo, eu quero pedir o divórcio e tenho bens a partilhar. Então, o juiz irá verificar a questão do regime de bens. Mônica, eu não sou casada, mas eu vivo em união estável. A união estável, a pessoa comprovando essa união estável, ela também tem os mesmos direitos que a pessoa que é casada com o regime da comunhão parcial de bens. Então, nós, tendo essa comprovação, a Constituição ampara a família e nós temos esse mesmo regime de casamento. Então, independente se houver ou não a violência, o regime de bens será analisado e a partilha de bens também. O que ocorre? Eu até quero me alongar um pouco nesse tema, porque às vezes surgem muitas dúvidas. De que forma? Às vezes a pessoa está dentro desse contexto de violência e toma a iniciativa, se reestrutura para pedir o divórcio, a separação, e ela fica com medo de perder seus direitos. Deseja ela sair daquele ambiente. Ela pode sair de casa? Pode. Ela irá perder algum direito caso isso aconteça? Não. Não se perde direitos pelo fato de sair daquele ambiente devido à separação, ao divórcio ou dentro do contexto de violência. Então, a pessoa quer sair? Pode. Hoje, se a mulher estiver dentro do contexto de violência doméstica e familiar, ela pode pedir, ir até uma autoridade policial, ou às vezes, se ela tiver um advogado, pedir medidas protetivas diretamente ao juízo, para que ela se mantenha em seu lar, e o agressor é que se retira. Então, isso foi uma inovação da Lei Maria da Penha, em que a mulher poderá continuar no lar, mesmo se aquele lar for o único bem a ser partilhado. Então, ela continuará naquele ambiente e o juiz vai determinar que o agressor é que saia do ambiente, e não mais a vítima. E é interessante também... Questão de alimentos também, doutora, dos alimentos? Sim, o que eu quero falar é justamente isso. Os alimentos, às vezes, a gente vai falar de violência em um patamar e os alimentos em outro. A mulher, ela também tem direito a alimentos, caso ela seja dependente daquela pessoa. Os filhos têm direito aos alimentos, tanto é que o divórcio, por exemplo, eu posso fazer um divórcio consensual? Posso. Mas se eu tiver menor, eu digo menor de 18 anos, esse divórcio será feito no âmbito judicial. Por quê? Para garantir os direitos do filho, onde no pedido de divórcio já será analisado a guarda dos filhos, seja ela unilateral com apenas uma das partes ou a guarda compartilhada
tanto com o pai quanto com a mãe, a convivência, porque, né, nós vamos separar o pai e a mãe, a convivência do filho com o pai ou convivência do filho com a mãe, e os alimentos. Então, os filhos menores têm o direito aos alimentos, assim como as mulheres também têm direito aos alimentos. Como que essa mulher terá direito aos alimentos? Quando é uma mulher que se dedicou a vida toda ao casamento, que ela vive para o marido, vive para os filhos, então ela precisa se reestruturar, voltar ao mercado de trabalho. Então ela naquele momento ela não conseguirá, porque hoje é muito difícil, né, um emprego do dia para a noite. Então ela pode pleitear esses alimentos do seu ex-companheiro e por um determinado tempo. Existem alguns casos que há os alimentos por um período maior. Geralmente, hoje as decisões vêm ali por um período de 2, 3 anos, em que a mulher esteja recebendo esses alimentos. Depois, ela conseguirá um emprego e vai se tornando independente, mas não conseguirá, às vezes, fazer isso da noite para o dia. Então, a mulher também pode pleitear alimentos do seu companheiro. Dentro do ambiente de violência doméstica, muitas vezes, dependendo do caso, esses alimentos também podem ser pleiteados dentro do juízo de violência doméstica. Lá naquela vara especializada da violência doméstica, ela também poderá ser pleiteada. Aí o que acontece? Nós fazemos esse pedido, o juiz da área criminal pode decretar o divórcio e ainda os alimentos. Até que esta mulher tenha condições de ir na vara de família, que é uma vara especializada para fazer todas as análises da guarda, alimentos, convivência, para que aí sim terá uma análise maior sobre todas essas questões. Lembrando que o juízo criminal, ele poderá fazer isso, tá? Mas se caso a mulher tenha condições de ir para a vara de tanto fazer o pedido na vara sobre uma medida protetiva, na vara de violência doméstica, ou a representação de algum crime, e fazer o pedido em relação aos alimentos, guarda e convivência na vara especializada de família, esta é a nossa recomendação. Porque a vara de violência doméstica pode fazer isso? Em casos urgentes. Tá? Aquele caso que é mais urgente, que há essa necessidade. Mas o melhor é a vara de família, porque é uma vara especializada em toda uma análise de valor, né? Uma análise da convivência, o que é melhor tanto para a criança quanto para a mãe, para o pai, porque a criança também tem o direito à convivência com o seu pai. Então, isso tudo é analisado e assim é um pouco maior esta recomendação. Certo. E quando que o juiz concede as medidas protetivas de urgência e o que acontece com o agressor a partir daí? Olha, essas medidas, ela é solicitada ali na autoridade policial, que encaminha imediatamente esse pedido para o juiz. Esse juiz tem um prazo de até 24 horas para conceder essas medidas protetivas. Nós temos várias medidas protetivas. Quais seriam elas? Afastamento do lar. É uma medida de não entrar em contato com a vítima e seus familiares. A medida de manter-se afastado dessa vítima de 300 a 500 metros. Em alguns casos, esse agressor será compelido a usar uma tornozeleira eletrônica, em casos mais graves, em casos de descumprimento. E quando ele usa a tornozeleira eletrônica, a vítima ela tem um controle que a gente chama de botão do pânico. Então, caso esse agressor venha chegar perto dela, ela aciona esse botão do pânico. Então, aí tem uma central que é avisada. Em vários estados, existem o chamado Batalhão Maria da Penha. Então, são policiais militares com essa especialização de lidar com a violência doméstica e familiar. Então, por exemplo, quando eu aciono esse batalhão Maria da Penha, quando eu tenho que afastar este agressor do lar. Então, o oficial de justiça vai fazer a citação para que ele tenha conhecimento de quais são as medidas que ele deve cumprir, dá para ele alguns minutos para ele pegar as suas coisas, as suas roupas e ele afastar daquele lar.
Aí ele não pode retornar. Caso ele venha a descumprir, aí eu tenho um outro crime, que eu falo que é o crime de descumprimento das medidas protetivas. E vamos supor que o juiz determinou o afastamento do lar, ele se afastou, determinou para que ele não entre em contato com a vítima e seus familiares e que ele não se aproxime dela. E ele tenta se aproximar, vai na porta da casa, tenta fazer algum terror. Ela aciona, ela comunica esse crime, então eu tenho um descumprimento da medida protetiva. Aí a gente fala que ele pode retroceder, ou seja, ele pode aumentar ainda mais o ensejo da medida protetiva. Se ele tem só duas medidas, aí ele pode colocar mais umas, já que ele não está, neste momento, cumprindo o que o juízo determinou, eu vou colocar dele usar a tornozeleira eletrônica, que eu vou vigiá-lo 24 horas por dia. Porque aí ele tem que manter essa tornozeleira carregada, há um certo incômodo, né? Querendo ou não, há um incômodo, e caso ela perceba que ele está por perto, ela aciona esse botão do pânico, e nós temos uma viatura muito rápida ao local, ou então ela liga para o 190 e fala, ó, eu tenho medida protetiva, e esse agressor está aqui. Então, é algo que hoje vem funcionando muito bem nos estados. Ok, doutora. E todos esses crimes de violência doméstica previstos em lei, eles são passíveis aí do pedido de separação em qualquer caso? E quais são os direitos da mulher? Olha, a mulher ela tem o direito de requerer a questão dos alimentos, o afastamento desse agressor do lar. Antigamente era a mulher que tinha, além dela estar no contexto da violência, ela às vezes é uma mulher que vive para o casamento, né, que não tem emprego. Essa mulher ela tinha que sair de casa e ela não tinha nem para onde ir. E algumas não querem ficar em casa e pedir para que ele saia. Em vários estados, tá? Na maioria deles, nós temos centros de apoio à mulher. Aqui em Goiás, nós temos um centro onde algumas mulheres ficam amparadas, elas terão alguns cursos para elas voltarem ao trabalho. Nós temos aqui também que ela fica bem amparada, mais ou menos assim, meio escondida, que é é um programa para proteção da mulher. Nós tivemos um caso aqui até que ele tentou entrar e invadir, mas foi tudo solucionado. Então, a mulher, ela possui esses direitos. Uma inovação, que foi no final do ano passado, é que a mulher poderá requerer a guarda unilateral, ou seja, ela terá a guarda só para ela quando ela está dentro do contexto de violência doméstica e ela possui filhos menores. O que isso quer dizer? Ela comprovando, depois que ela faz essa denúncia, em 5 dias, ela tem esse prazo, para mostrar que ela, né, que não haverá nenhum consenso nessa guarda, que esse agressor, ele, assim, traz um prejuízo. Caso ela não tenha a guarda unilateral, então o juiz já determina a guarda unilateral. Por que eu estou falando isso? Porque a regra hoje é a guarda compartilhada. Então, as decisões dos filhos ou do filho será de ambos os pais. Então, tem que haver a concordância em relação à escola, as decisões de mudança até de residência, a mudança de estado. Então, em alguns casos, essa mulher vítima de violência, ela pode pleitear a guarda só para ela, para que ela tenha o poder de decisão sozinha em relação aos seus filhos. Porque, de uma certa maneira, se ele é muito agressivo, ele pode também, de uma certa forma, agredir o menor, né, doutora? Olha, pode. Aí a gente tem até um embate muito interessante, que muita gente fala, olha, quem é um agressor em relação à mãe dos filhos não poderá ser um bom pai. Hoje a justiça, ela tenta diferenciar o homem do pai. Mas, em alguns casos, se houver risco para a criança, aí esse pai não estará na companhia do filho. Mas
Às vezes o homem nunca foi agressivo com o filho, ele não traz problema, por quê? Defende-se também o direito da criança a ter a convivência com o pai. Mas ela tem que ter essa convivência de forma transparente, de uma forma tranquila. Não tem como a gente obrigar uma criança a ficar com o pai, sendo que esse pai é um agressor ou que ele cometa algum crime contra essa criança. Aí nós estamos falando de mais outros crimes que serão cometidos, entendeu? Então, se ele, por exemplo, se ele maltrata a criança, aí eu tenho um crime lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele está agredindo uma criança, ele terá uma penalidade por isso. Agrediu a mulher é outra penalidade. Então, olha só, aí vai juntando crimes. Mas se houver esse risco em relação à criança, porque eu fiz um estágio durante 4 anos e meio, quando eu estudava na delegacia da mulher. E existem alguns homens e algumas mulheres levaram essa situação para nós, de que o homem era ruim com ela, mas não era ruim com os filhos. Às vezes a gente nem consegue imaginar, mas muitas falavam, não, ele é um bom pai, o problema é só quando ele bebe, mas o problema sou eu. Algumas desculpas, né, que a gente ouvia ali. Mas o pai, ele tem o direito de estar com o seu filho desde que não leve prejuízo para essa criança, para esse adolescente. Da mesma forma que a criança ou adolescente também tem o direito de conviver, tanto com o pai quanto com a mãe. Então, a defesa é essa, é o direito da criança ou do adolescente em conviver tanto com o pai quanto com a mãe. E, doutora, em casos do agressor agredir uma gestante, essa pena é aumentada? Como funciona nesses casos quando a mulher é gestante? Sim, olha, isso está até no Código Penal, né? Então, no Código Penal, nós vamos ter lá o crime, por exemplo, da violência física, e essa violência traz afastamento da pessoa por mais de 30 dias. Então, eu tenho uma lesão corporal grave, eu tenho uma lesão corporal leve e tenho a lesão corporal que ela pode posteriormente desencadear a morte. Então, a gente fala uma lesão corporal seguida de morte, é mais ou menos assim que as pessoas falam, o público me entender melhor. Sim. Então, nesse contexto, eu tenho agravantes, tá? Então, isso majora, isso aumenta a pena. E vem ainda dentro, aí eu vou pegar este crime e colocar dentro do contexto da Lei Maria da Penha, que é o ambiente doméstico e familiar. Então, isso são características que vai aumentando a pena, que majoram a pena e que ainda, por exemplo, alguns crimes mais leves não dá direito, por exemplo, o crime de ameaça, de fazer uma transação penal, quando ele está inserido dentro do contexto da violência doméstica. Então, esta lei não permite alguns benefícios que a Lei 9.099 traz, quando não está inserido dentro do contexto de violência doméstica. E se alguma agressão causar, por exemplo, a mulher gestante, ela pode abortar devido à questão da agressão física. Isso vai aumentar a pena? Vai aumentar, assim, consideravelmente esta pena. Então, quanto mais grave, eu tenho uma majoração maior. Ok, doutora. E a gente tem uma outra pergunta, que é quando o homem ou a mulher é condenado por violência doméstica, eles perdem os seus direitos dos bens adquiridos, tanto no casamento quanto na união estável, ou não? Não perde. Então, por exemplo, mesmo que haja uma separação, um divórcio, ou a mulher denuncie o seu companheiro, o seu marido, pela questão do crime de violência doméstica, qualquer que seja ele, e eu preciso fazer essa partilha, aí eu tenho ali o regime de casamento. Então, existem alguns casamentos que a pessoa casa pela separação obrigatória de bens, então cada qual vai estar com os seus que comprou. Eu comprei um imóvel A, ele comprou o imóvel B, cada um está com o seu. Então, aí quando eu tenho o casamento na união, eu tenho a comunhão parcial de bens, então tudo que foi adquirido
na constância do casamento, será dividido. Carro, imóvel, as mobílias da casa. E eu quero lembrar para vocês que estão aqui que a gente também, algumas coisas a gente tem que fazer prova. O direito, ele trabalha muito com provas. Então, por exemplo, como que eu vou comprovar a mobília da casa? Eu preciso de guardar notas fiscais, eu preciso de ter foto daqueles móveis para que eu possa ter direito a ele. Então, mesmo que haja, por exemplo, essa violência, o direito patrimonial, ele é resguardado, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, aí nós vamos fazer essa divisão, dependendo do regime, para ambos, tá? Então, ele não, nem o homem nem a mulher irá perder em caso de violência. Quanto que eu perderia, por exemplo? Quando a gente fala em caso de feminicídio, né? Então, o homem matou a mulher, aí ele seria o herdeiro dela. Aí eu não estou mais falando de separação, né? Eu estou falando de uma ordem sucessória. Eu acho que alguém aí poderá lembrar. Deixa eu falar de um caso aqui que eu acho que todo mundo se lembra. No caso da Suzanne von Richthofen. Então, seria mais ou menos isso, né? Matou os pais por causa da herança. Então, ela perdeu o direito de ser herdeira devido ao homicídio. E nos Somente casos... nesses casos. Sim. Somente nesses casos que perde o direito. Porque às vezes alguém mata por causa do seguro, ou então alguém mata a esposa, e ainda tem o direito, aí na hora de fazer a sucessão, ele também terá direito, dependendo do regime de casamento. Aí ele vai e perde, porque ele matou a mulher e ainda será herdeiro dela. Olha só como que ia ter um contrassenso da lei. Nesse caso, ele irá perder o direito de ser herdeiro nos bens daquela mulher. Ok, doutora. E a gente vai entrar na parte das perguntas dos internautas, enviadas também pelo site e pelas redes sociais, e também dos internautas que estão na live, para quem quiser mandar a pergunta para a doutora, a gente faz aqui para ela. Eu vou começar com uma pergunta que tem na live, que é da Aline. A Aline, ela pergunta: o que podemos fazer para ajudar se houver ou um parecer que uma mulher está sofrendo violência doméstica? Olha, a gente Caso lembra daquele alguém ditado? pode fazer? Tá, olha só. Lembra daquele ditado? Em briga de marido e mulher não se mete a colher? Hoje a gente fala assim, ó, em briga de marido e mulher, de namorado, mete a colher, o caldeirão, entra no meio. Só que a gente também precisa se resguardar. Eu costumo dizer muito, em qualquer vestígio que você suspeite desta questão de violência, vamos supor que às vezes alguns gritos, mais barulho, liga para o 190. 190 é um número universal no Brasil todo. Então, eu posso chamar a polícia, não é necessário que a vítima queira, é necessário que a gente desconfie que está acontecendo. Por quê? Está acontecendo um crime. Se estiver acontecendo um crime, eu tenho um flagrante. Então, a polícia ela pode ir a algum lugar em caso de flagrante a qualquer hora do dia ou da noite, sendo um flagrante. Então, na dúvida, a gente pode acionar o 190. Em outros casos, por exemplo, se for alguém mais próximo a nós, né, o contexto da mulher, ele é muito delicado. Muitas vezes pela dependência econômica, pela dependência emocional, pela questão dos filhos. Então, a mulher, muitas vezes, ela suporta o ambiente de violência por muito tempo. Então, é bom que a gente converse, sendo uma pessoa mais próxima, amiga ou familiar, que você converse e ofereça ajuda, de alguma forma, uma ajuda moral, um apoio, tentar ajudar até para ela sair da dependência, às vezes a pessoa quer trabalhar. Então, nesses casos, a gente pode ir conversando para estruturar, ajudar moralmente esta mulher, porque é muito difícil tomar essa decisão, né? E Geralmente fora a o mulher... medo, né, doutora? É Tem um medo também que influencia medo. muito a mulher Sim. em fazer a denúncia, né? E até Tem, mesmo, às vezes, de prosseguir com essa denúncia. sim,
aí muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas ela vai lá, né? A gente chama a polícia, chega lá, ela passa um dia, dois, ela volta para aquele ambiente. Mas ela volta justamente, às vezes, pelo medo. Muitas vezes, assim, é muito característico. O homem, ele fala, não, vamos voltar, vamos continuar nossa vida, nós temos nossos filhos, eu prometo, nunca mais eu vou fazer isso. E ela acredita. Esse é o problema. Ela acredita porque ela espera por dias melhores. Ela espera, tem aquele, às vezes, o sonho de criar os filhos junto com o pai, mesmo suportando esse ambiente. Então, por isso que é muito bom o esclarecimento, a comunicação, o apoio moral, ele é muito importante, porque a maioria que vem suportando esse tipo de ambiente é porque tem uma dependência, tanto econômica quanto emocional. Além do contexto da violência psicológica, que é muito importante a gente falar isso, porque é onde o companheiro exerce uma violência psicológica em relação àquela mulher, onde ele tira toda a sua capacidade de autoestima, a sua capacidade de querer mudar. Então, ela começa a ficar só dentro de casa, ela acredita que ela não é capaz. E nisso é onde ela vai suportando, não consigo fazer nada, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e vai aguentando, aguentando. Mas qualquer tipo de violência, ela é abominável. Então, é onde a gente tem que. E é um contexto delicado, que nós estamos, às vezes, falando de uma família, né, que envolve 3, 4 filhos, e às vezes a mulher fala, eu vou sair daqui, como que eu vou me sustentar? Aí é onde a gente se ampara ao juiz, né, da vara de família, onde ela terá direito a ter uma pensão, tanto para ela quanto para os filhos, às vezes afastar aquele homem e ela continuar naquela casa até o final do divórcio, até a partilha dos bens ou do bem. E é interessante também a gente falar que, por exemplo, se a mulher eles têm alguns bens e ela suspeita de que esse homem está acabando com os bens para não dividir para ela, tentando vender ou alugar e ficar só com dinheiro, também há medidas judiciais, no caso de mais de um bem, por exemplo, que esse homem aluga desse aluguel, por exemplo, ser partilhado, já antes de finalizar todo o processo. Então, existem algumas medidas cautelares, às vezes é importante a figura do advogado com esse conhecimento para que a mulher não perca os seus direitos, justamente porque ela pode impedir que ele venda algum bem e ela pode já iniciar o recebimento dos lucros desses imóveis também para ela, para que ela possa exercer a sua dignidade como mulher e porque também ela ajudou. Não existe hoje a gente dizer que a mulher ela ficou só em casa cuidando dos filhos e ela não contribuiu neste casamento. Ela contribuiu, porque a partir do momento que ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, para que este homem vá trabalhar, ela está contribuindo. Então, ela contribuiu sim. Inclusive, a gente pode falar de forma financeira. Eu não consigo auferir um valor. Mas se a gente pensar assim, e se ele fosse pagar uma empregada doméstica? Se ele fosse pagar uma babá para os filhos? Como seria? Ou seja, essa mulher também contribui, embora as pessoas não queiram ver pela questão de valor do seu trabalho, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar do marido, ela também contribuiu. É por isso que a mulher tem os seus direitos. E, doutora, referente à pergunta, então, se deve, qualquer pessoa que presenciar uma cena de violência doméstica deve, então, denunciar. E no caso de, hoje nós temos muitas câmeras de vigilância, né, nas ruas das casas. Quando uma cena de violência você presencia na sua câmera, você tem que denunciar? Ou se a pessoa não for e fazer essa denúncia, ela pode correr algum crime de omissão, por exemplo? Olha, por exemplo, se eu estou ouvindo, se eu estou vendo, eu chamo a polícia, eu posso ter um flagrante da pessoa, então ela será conduzida imediatamente à delegacia. Nós temos um fator. O outro fator é da gente comunicar este crime, não no momento que ele acontece, né? Então, hoje há um programa também de manter no anonimato quem denuncia.
Então, se a pessoa às vezes tem medo, ela quer denunciar, mas ela tem medo por uma represália, por qualquer coisa em relação a este agressor, ela pode fazer a denúncia anônima. Ela pode fazer denúncia anônima tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Então, ela será resguardada, ela pode fornecer essas imagens, ela pode fazer esse relato à polícia e ela pode ser resguardada. Então, ela será mantida no anonimato, são as denúncias anônimas, para que a gente possa também impedir que crimes aconteçam ou que aquela pessoa seja investigada. Então, em alguns momentos a gente terá um flagrante, outros não. Mas ela pode fazer a denúncia e ficar no anonimato. E é um direito garantido na nossa Constituição. Ok, a Aline Varela disse muito obrigada pelo esclarecimento. E a gente tem a pergunta da Giovana, que é de São Paulo. Ela pergunta por quanto tempo prescreve o crime de violência doméstica? Olha, aí depende do crime. Tá? Nós temos, por exemplo, o crime de ameaça, mesmo dentro do contexto de violência doméstica, ele precisa ser representado. Então, a vítima precisa fazer essa comunicação. Do dia que ela sofreu a ameaça, até o dia, por exemplo, que ela vai à delegacia, ele não pode ultrapassar 6 meses, que a gente fala que é um prazo decadencial. Então, ela tem que denunciar dentro do período de 6 meses o crime de ameaça. O crime de lesão corporal, por exemplo, se for uma lesão leve, nós temos o prazo de 3 anos. Então, cada crime eu vou ter um prazo para poder fazer esta denúncia. Então, vai dependendo da gravidade, eu vou aumentando esse tempo. Ok, Aí doutora. existe também uns crimes que não há a necessidade de representação. Por exemplo, um crime de lesão corporal grave, onde a pessoa chegou ao hospital machucada, olha só, aí o hospital tem o dever, em caso de suspeita, ele tem o dever de fazer a comunicação à delegacia. Por quê? Porque a polícia tem o dever, a obrigação de investigar. Da mesma forma, por exemplo, um crime, né? Não vamos falar assim que é o último, né? Que é o homicídio, mas uma tentativa de homicídio, a polícia ela tem por obrigação e dever de fazer essa investigação, mesmo que a mulher não queira, ela tem essa obrigação. Só a questão de crimes mais leves, né? Vamos dizer assim, que seria uma ameaça, o crime de injúria, de calúnia e difamação, ela precisa de representar e o prazo é de 6 meses. Tá certo. E a gente tem mais uma pergunta que é da Lídia, de Curitiba, no Paraná. Ela pergunta se é necessário estar acompanhada do advogado para fazer o boletim de ocorrência em casos de violência doméstica. Oi, Lídia. Não há essa necessidade, tá? A delegacia está lá para te amparar, não há essa. Se você quiser, você pode levar. Você pode levar uma acompanhante, uma amiga, qualquer pessoa junto com você, para te dar um apoio maior. Assim, você também pode ir sozinha, ou você pode ir acompanhada da figura do advogado. Eu queria até falar aqui, em alguns casos, dentro do contexto da violência, os crimes também, a vítima pode pleitear uma indenização, tá? É uma indenização por dano moral. Então, a violência doméstica, ela por si só já configura também o dano moral. Aí, neste caso, a vítima terá que buscar a ajuda do advogado para pleitear essas indenizações, tá? Então, seja o crime de ameaça, seja o crime de lesão corporal leve, grave, seja o crime de calúnia, de difamação ou injúria, todos esses crimes, a violência psicológica, o dano moral, ele já está imbuído dentro desses crimes, dentro do contexto da violência doméstica. Então, às vezes, algumas pessoas só sentem de fato quando mexe no bolso. Então, há também a questão técnica e jurídica de se pleitear a indenização nos casos de violência doméstica. E a gente tem a pergunta do Juliano, que é de Minas Gerais. Ele diz o seguinte: minha convivência com a minha esposa está insuportável. Já conversamos e estamos de acordo com o divórcio.
Só que ela não quer ceder em sair da casa e nem eu quero ceder em sair da minha casa. Eu gostaria de saber quem deve sair da casa, doutora. Olha, e nós temos, os dois estão de acordo com o divórcio. O que nós vamos imaginar aqui? Será, Juliana, que você só tem este imóvel? Se for só este imóvel, e você tem direito à metade, dependendo do regime de casamento, e ela tem direito à metade, então vocês terão que vender o bem e partilhar. E cada um vai seguir sua vida. Cada um, às vezes, vai comprar um imóvel mais barato, mas da mesma forma que a mulher tem direito a esse imóvel, estou imaginando que vocês teriam um único imóvel, porque ninguém quer sair da casa, e que o regime de casamento de vocês, né, ou viviam em união estável, dá o direito a 50% para cada um. Então, vocês terão que vender esse imóvel e partilhar o valor. E cada um vai pegar esse valor e vai fazer o que há de melhor. Ou comprar outro imóvel mais barato, ou usar da melhor forma possível. Mas também o homem tem os seus direitos em relação aos bens, viu? Ok. E a gente tem a pergunta da Selma, que é do Litoral Paulista, de São Vicente. Ela enviou: se a mulher sair de casa devido a muitas brigas para evitar uma agressão física, é caracterizado como abandono de lar? Não, Selma, não haverá esse abandono do lar, tá? Independente se há o contexto de violência ou não. Antigamente a gente falava muito nisso. Mas você pode sair de casa por quê? Porque a convivência se tornou insuportável. Seja ela, às vezes, insuportável, a gente pode entender pelo fato de não se ter mais amor naquele casamento. O que une as pessoas é a vontade de estar junto. Então, se não há essa vontade e a convivência é insuportável e você já quer evitar um mal maior, não tem problema. Aí você pode sair até para resguardar a sua integridade física, se você tiver um lugar para ir. Se no caso você já suspeita que pode acontecer isso, às vezes eu quero que você reflita se você não está vivendo em um ambiente com uma violência psicológica. Não teve a agressão física, mas ele pode estar imbuindo você num contexto de violência psicológica. Então, se há só um imóvel para vocês, você necessita de um lugar para morar, você também pode pedir a medida protetiva com o afastamento dele do lar até que se resolva a partilha dos bens de vocês, tá? E se você sair da casa com filhos ou não, no contexto da violência doméstica ou não, você não vai perder nenhum direito em relação a isso. E então, a violência psicológica, ela também dá direito a ser pedido as medidas protetivas, doutora? Dá sim. O contexto de violência psicológica também. Qualquer violência que a mulher venha sofrer nesse ambiente doméstico e familiar, ela pode sim fazer o requerimento de medida protetiva. Mesmo que se a mulher, o juiz decreta a medida protetiva para ela e ela fala, olha, eu quero a medida protetiva, mas eu não quero denunciar o meu companheiro. Ela pode? Pode. Ela não há mais a necessidade dela ter que representar, né? Dela fazer a denúncia do crime. Ela só por ela estar dentro do contexto, ela tem o direito à medida protetiva. Então, algumas mulheres não querem denunciar, mas ela precisa das medidas protetivas. E a lei ampara desta forma também. Ok. E a gente tem a última pergunta enviada pelo site, que é da Patrícia de Sorocaba, São Paulo, interior de São Paulo. Ela enviou o seguinte, doutora: meu marido não aceitava que eu trabalhava fora, então eu cedi, saí do emprego e passei a ficar em casa. Fiquei assim durante 1 ano. Depois não aguentei mais e arrumei um serviço online. A partir de então começou as brigas, as desconfianças, muito xingamento, quebras de objetos. Inclusive, a semana passada, ele quebrou o meu notebook e o meu celular, justamente para mim não poder ter acesso ao trabalho. Eu não aguento mais e tenho medo de denunciá-lo porque ele é muito possessivo. Qual a medida que eu posso
pedir e como eu posso proceder nesse caso? Eu só esqueci o nome dela, mas olha só. É a Patrícia. A Patrícia, de Curitiba, não é? Sorocaba. Sorocaba, Sorocaba, São Paulo. desculpa. Patrícia, olha só. Você está, de fato, dentro de um ambiente que você está vivendo em uma violência doméstica e psicológica e moral. Então, a partir do momento que o homem não te permite trabalhar, os xingamentos dentro de casa são crimes de injúria, né? E isso te faz mal, te causa dano emocional, dano psicológico. O quebrar as coisas, ele tá te intimidando, isso tudo aí, ó, tá, vamos dizer assim, você tá caminhando, né? Ou isso assim, não é que você está permitindo, ele tá buscando, às vezes, um mal maior. Então, é muito importante que você tenha um apoio, que você procure ajuda para sair deste ambiente. E você fazendo essa denúncia, por exemplo, ele será compelido a pagar o seu notebook, que era até seu instrumento de trabalho. Então, você está aí inserida dentro desse contexto. Então, você pode buscar ajuda. Mesmo fala assim, olha, a gente mora numa residência, não tem outra. Você pode pedir medidas protetivas para ele não entrar em contato com você, para ele ficar afastado de você e para ele ser afastado do lar, para que você possa. Isso vai ser uma medida eterna? Não vai, mas é uma medida por algum ano, 2 anos, por exemplo, para que você venha se reestruturar, se reerguer, arrumar um emprego e que você venha ser independente, para que você não dependa dele. E, inclusive, ele não permitindo você de trabalhar, que é o que você nos falou, você pode pleitear aí o divórcio, por exemplo, e ainda pedir alimentos a ele, tá? Você tem o direito, ele vai te pagar um valor de alimentos até que você possa tornar-se independente, voltar ao mercado de trabalho. Então, assim, não pode, homem não pode fazer tudo o que quer com a mulher dentro dessa forma aí que você me falou, tá? Então, eu até sugiro e peço que você faça essa análise, peça ajuda. Às vezes é bom assim a gente ir acompanhada de uma amiga, de algum ente familiar para fazer essa denúncia, tá? Porque realmente não é fácil, é uma decisão que a gente tem que tomar, mas que você pode se amparar, né, em algumas pessoas e na própria lei. A lei está ali para te ajudar e, de fato, ela vem ajudando muitas mulheres. E tem também os centros, né, doutora, que ela pode estar buscando também, auxiliando após ter feito a denúncia, né, que vai acolhê-la, né? Sim, eu não sei onde, né, o local que ela mora, se existe, mas nós temos centros, tanto estaduais quanto promovido pela prefeitura. Então, ela pode, sim, buscar essa ajuda. Mas por que eu falo muito sobre a medida protetiva? Porque você já está num ambiente difícil, você ainda vai sair do seu lar, pegar tudo e sair. Então, a lei te garante que ele saia, né? Então, ele vai sair, você vai continuar naquele local, até que o divórcio, a separação, ela seja totalmente resolvida. Cada um vai ter as suas coisas, vai para o seu lado. Então, a lei permite que você não saia. Você já está num ambiente difícil, você ainda tem que sair. Aí ele é que vai sair, você vai continuar para você trabalhar, estudar e se refazer. Mas existem os centros também, né? A gente não pode esquecer porque é muito importante, eles ajudam bastante. Algumas mulheres saem de casa só com a roupa do corpo. Lá eles também ajudam até nessas questões. Ok, doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui nos espaços jurídicos, no canal TPFest. E eu gostaria de perguntar se a doutora quer acrescentar algo que faltou a gente falar, que seria importante na pauta do tema hoje. Olha, a gente sempre tem algo para falar, né? Eu sei que todos têm direitos, a gente está sempre em constante busca desses direitos, mas hoje a mulher ela ainda é a parte mais frágil desta relação.
Então, procure ajuda, procure mais entendimento sobre o assunto, não viva nesse contexto durante muito tempo, não faça isso, porque prejudica principalmente a saúde emocional, a saúde psíquica. Muitas vezes as mulheres, né, entram em depressão, não conseguem trabalhar, devido a todas essas questões. Então, às vezes eu até falo, no primeiro sinal que você perceber, busque ajuda, né? Busque a ajuda do ente familiar, vai aos centros de apoio à mulher, busque a ajuda da autoridade, né? Pode ir diretamente à Polícia Civil para fazer o boletim de ocorrência, peça a medida protetiva, você pode pedir a medida protetiva sem denunciar ele no crime em si, para resguardar a sua vida e a sua integridade física e psicológica. Então, qualquer coisa, eu quero até deixar aí o meu Instagram para vocês. Tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, tá? Mas busque ajuda. E nós que estamos, às vezes, do lado de fora, no primeiro sinal, a gente pode chamar a polícia de forma anônima para nos resguardar e resguardar a vítima. Ok, doutora, eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem precisar, para quem quiser uma orientação ou contratação dos serviços, como que pode estar fazendo? Olha, se alguém tiver alguma dúvida, tem meu Instagram, que é Mônica Araújo, advogada. Lá no Instagram fica até mais fácil do que eu falar aqui, lá já tem todos os meus contatos, o endereço e o meu telefone, que é o meu WhatsApp e meu telefone mesmo, fala diretamente comigo. Então, às vezes alguém fala, Mônica, você está longe, mas eu posso fazer uma orientação e tirar as dúvidas de vocês. E o meu e-mail é monica.oabgo@gmail.com e o meu WhatsApp também, se alguém tiver alguma dúvida, é 62 99976 7737. Ok, doutora, eu gostaria de agradecer sua participação nos espaços jurídicos, na entrevista, num tema bastante importante. E a gente pode se ver em outra entrevista com um novo tema aí, porque é muito polêmica e as pessoas têm muitas dúvidas também referente à separação, ao divórcio e até mesmo em outros crimes, né, de violência também que nós temos aí, que as pessoas têm dúvida e às vezes acaba perdendo, né, a chance de ter o seu direito reconhecido. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui pela TPFest, pelos espaços jurídicos, e para quem quiser também o contato da doutora, ela faz parte dos espaços jurídicos, só pedir para a gente no indirect, que a gente passa os contatos da doutora para você. Então, eu Eu que agradeço agradeço. a sua participação, doutora. Eu que agradeço o convite e quero parabenizar pela iniciativa de trazer, né, temas tão importantes a toda a sociedade. Te deixo aqui o meu abraço e o meu agradecimento. Obrigada, doutora. E eu agradeço a todos os internautas que enviaram as perguntas pelo chat do site espaçosjurídicos.com.br, do www.tpfest.com.br e também pelos canais da TPFest e também pelo @estúdios_tpfest, também pelo meu perfil. Então, obrigada a todos os internautas que participaram, enviando as suas perguntas, e também os internautas que estão na live aí, acompanhando a live, que participaram também. Então, agradeço a vocês. O bate-papo vai ficando por aqui, desejando uma ótima noite para vocês, uma boa noite, doutora, e até o nosso próximo programa, pessoal.